Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para o Tomale, o podcast feito para você, empreendedor, líder, executivo, que dá porrada no dia a dia para não levar porrada. Estou aqui com o Caio Wagner, nosso sócio do podcast, nosso co-host. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Lincoln, por essa participação aqui. Hoje a conversa aqui está no nível de senioridade mais alto aí dentro da área comercial, hein, cara? Hoje a régua é lá em cima quando a gente fala de geração de receita. O nosso convidado, ele é líder comercial, gestor comercial, muito envolvido na área de tecnologia B2B, já passou por empresas como TOTOS, OnFly, Sankia e hoje é diretor de marketing e vendas da Ponta Tecnologia. Everton da Dona, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. É isso, eu que agradeço, Lincoln. Obrigado, Caio. Vai ser um prazer aí trocar um pouco de experiência com vocês. Animal. Everton, para a gente começar a audiência te conhecer, cara, qual cadeira que você ocupa hoje? E a gente gosta muito de falar, né? Os leões que você mata no dia e as antas que tu tem que desviar aí, cara. Bacana. Eu assumi recentemente uma operação aqui na Ponta Tecnologia, que é uma empresa de software, né, que atende o ramo moveleiro exclusivamente, há mais de 21 anos trabalhando com isso. E hoje eu estou aí à frente do time comercial, né, mais focado em new names. É um mercado desafiador, Lincoln, porque entenda que, assim, hoje no Brasil a gente vai construir, né, a gente tem lá o sonho, estou com um apartamento novo para fazer. Você vai atrás de um mobiliado, por exemplo, e aí você acaba tendo que buscar empresas que produzem, e aí você vai ver que esse ticket é bem alto, mas ao mesmo tempo tem uma questão cultural. Então eu tenho um time hoje, que é um time Field Sales, e esse time está espalhado por todo o Brasil, fazendo aqui o melhor atendimento. O produto é muito bom, a tecnologia é de ponta, né, fazendo uma analogia aí, uma brincadeira, um depara, Caio, com o nome, né, ponta, e estou muito feliz hoje ajudando aqui a escalar as vendas nessa empresa. Eu fico com o Brasil, mas é uma empresa que já vende também, tem um portfólio aí vendendo, comercializando soluções na Europa. Legal. Que legal. Ô Everton, só de curiosidade, consegue explicar um pouquinho mais como funciona aí a distribuição do seu time? Você falou espalhado pelo Brasil, só para entender um pouquinho melhor. Legal. Essa é uma experiência pregressa que eu trouxe aqui, Caio. Recentemente eu passei por uma das startups aí no ramo de Travel Tech, a número 1 do Brasil, que é a OnFly. Inclusive sou amigaço dos fundadores lá. Acabei saindo para assumir essa posição e aí, cara, aquela história, né? Time que está ganhando não se mexe. Portfólio e projeto que você já fez e deu certo, você vai e copia, faz o ajuste e faz a cópia disso. Então, hoje eu tenho pessoas que estão atendendo o Sul, então eu tenho pessoa cuidando do Sul em Curitiba, Santa Catarina, a gente tem gente mais aqui no Centro-Oeste, aí eu vou ter gente também cuidando aí de Norte e Nordeste. Então, legal. Essa é a ideia, a gente espalha pessoas aí para cuidar de regionais no Brasil. Ter proximidade com o cliente. Hoje o nosso time aqui, Lincoln, eu brinco que ele é home-rua. Então, ele está dentro de casa, assim como eu estou aqui hoje, conversando com vocês, tem uma agenda amanhã em um cliente específico, pega o avião, pega o carro, vai e visita, porque isso aqui que a gente está fazendo, né, a tecnologia apoia muito, mas para um perfil de cliente SMB, que já está chegando ali a um cliente já com um perfil um pouco mais large, é interessante esse olho no olho, aquele cafezinho com o cliente ainda. Então, Caio, respondendo a sua pergunta, esse time ele fica pulverizado em todo o Brasil. A gente se reúne ali 1, 2 vezes no ano, que é quando a gente olha lá para o camarada e fala, poxa vida, tá com cabelo mais branco, tá com menos cabelo, né, no meu caso. Legal, Everton. E, cara, pra ti, assim, quando a gente fala de field sales, cara, quais os maiores desafios na gestão de um time desse? Bacana. Olha, Lincoln, tirando agora até um momento um pouco mais descontraído para falar bem sério, tá? O field é um grande desafio. Né? Trabalhar com um time que faz atendimento em loco, o antigo porta a porta, né? O bater pastinha, que é mais da minha geração, tem que ter uma cadência. Então eu desenvolvi ao longo aí de alguns anos, eu estou trabalhando exclusivamente com um time de field sales, desenvolver algumas técnicas ali para apoiar o time em campo.
né? Para Legal. que o time sinta também que ele, na casa dele, quando ele abre o computador ali para fazer a agenda ou para fazer a visita, de certa forma a empresa tem que respaldar esse cara. Ele tem que sentir que tem um time por trás, né? Que está dando estrutura para que ele consiga fazer um bom atendimento. Hoje, no meu modelo de gestão aqui, por exemplo, eu não faço uma pauta de um one-on-one fixa na semana. Não Tá. faço por quê? E aí, falando já com os gestores e dando uma dica aqui. Eu tinha um menino no Rio de Janeiro, e aí não vou trazer nomes aqui, mas eu tinha um garoto lá no Rio de Janeiro muito bom em prospecção, muito bom em abertura, e o relacionamento do cara era demais. Eu tinha uma agenda com ele toda a segunda-feira, 4 horas da tarde. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, ele estava lá. Só que às vezes, quando eu precisava dele um pouco antes ali, às vezes ele falava, poxa vida, hoje teve um problema lá relacionado à linha amarela. Você acredita que roubaram o celular da minha tia? Que acredito, Rio de Janeiro, né? Sim. Infelizmente, essa cultura. E aí eu comecei a entender que não por questão de credibilidade lá na ponta, mas que essa flexibilidade na agenda ajudava também o próprio executivo lá na ponta a ficar mais disponível para a companhia. Uhum. O Field Sales, ele hoje é um modelo que ele cola muito com empresas que têm um enterprise, né? Não dá para hoje sair da sua casa, custo de viagem, fazer uma logística para empresas que têm um ticket menor. Então, Sim. a gente tem que desenhar uma estratégia, Lincoln, que funcione, né, que realmente traga um ROI, um CAC, né, que assista o CAC da companhia. Então, tem que estar muito de olho. O gestor que cuida de Field Sales sabe do que eu estou falando. É um baita desafio. E é muito diferente, senhores, porque eu já tive aqui algumas oportunidades de conhecer estruturas que, no caso, são híbridas, mas estruturas que tentam fazer um modelo de gestão de inside para field. Aí já começa a dar Sim. tudo errado. E por que você acha que as estruturas dão errado, cara? Boa pergunta. Quando se trata, por exemplo, de tratar, vamos lá, até comissionamento, modelo de gestão, assim, relacionado às agendas do dia a dia, para o inside, ele é diferente do field. Vou te dizer, Lincoln, por quê? Hoje, o camarada que é inside, ele aguenta mais porrada. Ele está mais inserido na cultura. Em tese, o gestor está ali, o coordenador está ali, né? Vamos focar nas agendas aqui. Ele está ouvindo, de repente, uma ligação, ele está ouvindo uma reunião que ele está fazendo com o cliente, então a correção é mais rápida. O tome lá, né, e o da cá, ele é mais rápido. Sabe, Caio? Acaba O Dário pelo não tomar, é mais rápido. Você vai, poxa, já bate lá, é um ping-pong, né, cavaleiros, assim. Então acaba sendo muito mais rápido essa dinâmica. E quando eu disse que ele aguenta mais porrada, é como ele está envolvido na cultura ali, e a pressão do próprio ambiente, né, ela acaba empurrando ali e até expelindo, né, aquele cara que realmente não comprou ideia ou que não faz parte do projeto. Quando esse camarada está em uma certa distância de você, está com esse time, né, um pouco mais longe, eu acho que tem que ser mais no amor. Eu penso nisso. Tem que trazer um cara muito envolvido na cultura. Eu faço salas como essa que a gente está aqui batendo um papo, né? Certo. Vocês estão em Santa Catarina, eu estou em São Paulo, né? Florianópolis, eu estou em São Paulo. Eu faço salas como essa aqui e às vezes para bater um papo sobre algo pontual e a gente começa a falar da vida. Eu brinco que toda a reunião de field sales, quando se envolve um time que está espalhado, pulverizado aí pelo Brasil, ele começa com o homem do tempo. Aí eu começo perguntando lá, Caio, como é que tá o tempo aí na tua região? Vi que teve Massa, cara. Então ele sempre começa Massa. assim. No fundo, o forecast, os números, né, o comercial, o funil acaba sendo o mesmo, né? Mas a estratégia, o modelo de lidar ali com poucas adaptações, ele acaba prevenindo, como você me perguntou ali a respeito de por que dá errado. Por conta dos detalhes. São diferentes. Cara, desculpa, Caio, só para perguntar aqui. Você falou um ponto aí que é bem legal, né? E aí a gente também atua aqui na LB com alguns clientes que eles têm field e tem site. E aí a gente sofre algumas coisas quando a gente fala de field, até porque nossa especialidade é inside sales. Aí você falou, cara, é ambiente, é sino, é meta, é volume de ligação em reunião, é aquela, né, loucura.
quando a gente fala do inside, cara, a rampagem de um profissional, pô, ele tá ali dentro, eu tô fazendo a escuta de call, etc. Como não errar na rampagem de um field sales? Porque acredito eu que por mais que o vendedor já tenha atuado com tecnologia, quando ele vai atuar com a ponta, que é específica em moveleiro, cara, é um mercado novo, né? Persona nova. Como que é a sua dinâmica de rampagem desses caras? Esses caras têm meta de rampagem? O ciclo é mais longo? Tem algum treinamento que você desenvolve aí no meio do caminho? Que são suas armas, vamos falar assim, para esse cara performar? Muito interessante também a pergunta, Lincoln. Acho que todas a gente vai começar a responder da mesma forma, né? Boa pergunta, interessante, porque, poxa, a gente Não, ama. pô. De fato, temos aí que cuidar dessa rampagem, essa tratativa que você falou. O cara está dentro do ecossistema ali, né? Dentro, imagina, uma sala lá, 50, 20, 30 vendedores, mais 20 SDRs, BDRs, estão sempre falando ali sobre vendas, trocando uma ideia, falando no corredor, né? Como que eu faço para rampar esse time lá na ponta, né? Lá do outro lado do Brasil e etc. Eu trabalho sim com roleplay, né? Então, poxa, Legal. mas de uma forma muito despretensiosa, né? Vamos entrar aqui na reunião juntos e vamos assistir aquele ponto, né? Vamos fazer um roleplay aqui agora, do nada. Então, eu não trabalho muito com agenda. Ou melhor, as agendas são mais flexíveis. Sempre Sim. a agenda prioritária é a agenda com o cliente, né? A gente sempre A, corre atrás disso. a agenda que você monta é tipo assim, Caio, vamos falar amanhã 2 horas? Você pode? Pode. O Caio nem sabe o que ele vai falar no caso. É mais ou Exatamente. menos por aí. Exatamente. Então, o assunto pode começar com um funil, o assunto pode ser de pipe, formação, logística de uma viagem, um território. Então, isso tudo vai criando uma dinâmica ali, ó, dentro do... Né? Não é que é improviso, tá? Porque muitas vezes eu sou old school, né? Embora eu tenha essa cara de novinho aqui, cabeludo, sabe, Caio? Eu sou old school, então eu vou fazendo anotações aqui, Mas ó. também. Não tem jeito, cara. E muitas vezes, no final de semana, eu já tenho ali a agenda da semana, as pautas e os pontos que eu vou falar com os executivos. Como eu comentei ali, né, brinquei que esse executivo de field, às vezes ele funciona mais no amor, ele funciona mais no incentivo. Muitas vezes eu preciso entender se esse cara, de repente, ele olha para o pipe dele ali, ele olha para o funil dele, ele está desmotivado porque não conseguiu aquele número de agendas que era o objetivo da semana. E aí eu vou trabalhando muito essa questão de, poxa, vamos lá, vamos se ajudar aqui. Vamos fazer um call blitz? Vamos fazer um foco naquela região específica? E é como você falou, eu posso trazer alguém de tecnologia, eu mesmo fiz uma adaptação rápida, né, porque eu já trabalhei no segmento aí de diversas indústrias, desde indústria plástica, química, alimentícia. Então, eu tenho uma bagagem que eu consegui me adaptar melhor a esse ramo em específico. Mas, por incrível que pareça, eu fiz um projeto na TOTS, foi um dos maiores projetos quando eu estive lá, foi um baita privilégio ter atuado nesse projeto. A gente conseguiu vencer a maior do mundo, né, com relação a um case que fica em catalão, aí vocês já vão descobrir qual empresa que eu estou falando. É uma montadora, a TOTS, com apenas um case, a alemã, a empresa alemã, que a gente sabe qual que é, né, do que eu estou falando, com pelo menos 100 no mundo, montadora automotiva. E nesse projeto em si, eu estou trazendo ele aqui, porque a gente teve que fazer uma série de digamos assim, ajustes ali, e ele começou com uma estratégia que foi focada inside, e a gente adaptou, falou, não, esse atendimento tem que ser field. Então, fizemos um ajuste no meio do caminho ali. Por isso que me lembrei desse caso em específico. Legal. Boa. E assim, cara, falando de perfil, né? Você vê diferença no perfil do vendedor de field do vendedor de inside? Tem pra caramba. Quais são essas diferenças e o que isso impacta no tratamento da liderança em si? Caio, olha que interessante. Esses dias atrás, eu deixei uma operação. Eu saí da OnFly para vir assumir a posição aqui na ponta, né? Fiz todo o trabalho ali junto à direção, né? Olha, nós atingimos aqui um platô,
Tô querendo me desafiar aqui, e realmente são desafios muito diferentes, né? Quando eu entrei na OnFly, a OnFly tinha 112 profissionais. Quando eu saí tinha 1.000 e alguma coisinha ali, 1.100 e alguma coisa. Então foi um crescimento em 2 anos exponencial mesmo, tá? Um baita modelo a se analisar, a se estudar. E olha que interessante, quando eu estava saindo de lá, eu até coloquei um texto no meu LinkedIn. Me intrigou uma questão. Uma moça que eu contratei do Recife, em uma conversa ali, sabe aquele happy hour, a gente, poxa, foi a OnFly fica em BH, uma empresa mineira. Temos um happy hour em BH, unimos gente do Brasil inteiro, Lincoln. E eu ouvi a seguinte questão, Caio, da dona, você tem um perfil de contratação, né? Daí eu, no caso lá, eu perguntei, por quê? Não, porque a fulana, a ciclana, a gente sentou aqui agora, a gente é idêntica. Porque a gente passou por isso na vida, porque a gente tem os mesmos valores, porque isso, porque aquilo. E aí eu comecei, né, brinquei naquela época, né, fiz uma brincadeira, falei, não, isso aí é sorte, isso aí foi o destino que uniu vocês. Mas quando eu saí, eu escrevi isso, sabe, Lincoln, no texto ali. Eu disse, de fato, há um padrão de contratação. Então, o que eu busco numa pessoa que, né, nesse modelo Field? Primeira questão, autogerenciamento. A pessoa tem que ser autogerenciável. Querendo ou não, uma faixa etária, né, mais ali próxima da minha, né, em torno de 40 ali, seus 30 e tanto já fica mais interessante. Porque é uma pessoa que já adquiriu alguma responsabilidade ou outra. Até, não vou ser desonesto aqui, características físicas também. E olha que interessante isso. Fala, poxa, a gente está falando aqui de algum tipo de preconceito? Nenhum, zero. Trabalho com todo tipo de gente. E gente é gente, eu adoro gente. Mas características, por exemplo, bater o olho ali e falar, pô, o Lincoln tem uma cara ali do barriga verde, né? Que é como chama o pessoal de Santa Catarina ali, né? E o da dona não tem características daqui. Então, assim, eu fui montando um time, monto até hoje, time com características específicas. E não é característica física, primeiramente. Mas, assim, sabe aquela pessoa, poxa, esse é um carioca nato. Um carioca nato para falar com carioca. Esse cara aqui, ele tem um perfil de gaúcho. O gaúcho, geralmente, ele é uma pessoa, né, mais... dizem, né? Eu conheço muitos que são super simpáticos, mas pessoa mais séria. Então, eu vou montando esse time até com esses detalhes característicos. E os valores, sempre verdade absoluta em primeiro lugar. Porque lá na ponta, eu acho que se não tiver uma transparência, a empresa, a companhia, enxerga hoje somente aqueles números, né, dentro do CRM, e a gente sabe que uma empresa, ela não é feita só de números, ela é feita das ações, das pessoas, principalmente que controlam esses dados. Animal. Quando você fala desse perfil, assim, cara, tem algum, entre aspas, hack que não pode faltar nas suas entrevistas? Ou que não falta, no caso? Mas, cara, essa pergunta não falta. Foi uma coisa que me perguntaram uma vez e eu achei super interessante. E aí eu adaptei isso e eu uso. E quando eu esqueço, geralmente, às vezes eu pego um WhatsApp, ele manda um WhatsApp depois. Lincoln, por que eu não te contrataria? E todo mundo, né, às vezes vai no básico, né? Mas não é isso que eu estou te perguntando. As qualidades você já falou aqui. O porquê eu não te contrataria? É uma pergunta que, quando me fizeram, eu não esperava, né? E eu respondi de uma maneira muito sincera na época. Não fui com aquele velho bordão, né? Porque todo mundo responde assim: só se você não quiser ganhar mais dinheiro, se você não quiser bater meta, essa resposta não vale. Ou falar que defeito é ser perfeccionista demais. Então, se você não quiser um perfeccionista no seu time. Eu acho que isso acaba pegando um pouco ali. E uma pergunta também que eu aprendi com um grande líder aqui foi realmente em relação quem que são as suas, quem você se aspira como um líder ou como um herói, alguma coisa desse sentido, né? Quais são as suas aspirações? Eu acho que também é uma pergunta que cabe muito. Ô Everton, mas assim, além das perguntas, o que você espera ou o que você analisa das respostas?
Porque a pessoa fala, não me contrata se eu faço tal coisa. O que você está analisando ali? A primeira resposta sempre ela chama atenção, né? Mas eu vou te dizer que às vezes até o movimento que ela faz ali, eu aprendi a fazer isso durante a pandemia, cavaleiros. Vou ter que abrir uma lacuna aqui, não vai ter jeito. Antes de responder, Caio, me permita. Com certeza. Pandemia veio, eu tinha acabado de entrar num projeto novo dentro da Sankhya, eu fiquei na Sankhya durante ali praticamente 6 anos, tive uma carreira muito bacana, comecei como executivo, cheguei a diretor sócio de unidade, em pouco tempo, tá? Durante a pandemia, foi quando eu comecei, eu tinha acabado em 2019, tinha iniciado um projeto novo, em 2020, comecei do absoluto zero e tinham comigo 28 pessoas trabalhando no escritório de projetos aqui em São Paulo, uma unidade que não existe mais, depois que eu saí, a Sankhya acabou incorporando a carteira, e eu tinha que me reinventar para não parar as vendas. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu sou escola DC, Dale Carnegie, então fiz, né, toda a metodologia lá, todos os 15 passos, etc. E aí eu falei, cara, como que eu vou me reinventar? E aí eu falei, cara, vou pensar fora da caixa. Vou ler o que eu tinha de conteúdo. E aí eu quis adaptar aquele rapport do como fazer amigos e influenciar pessoas para isso aqui, ó, para a tela. Então, eu ia fazer uma reunião, por exemplo, eu ficava muito ligado nos movimentos, no detalhe. Eu sou um cara que eu sou cinéfilo, gosto de TV pra caramba, então eu olhava até como, não só como a pessoa se comportava. Então, no momento da resposta, cara, eu tentava fazer ali uma leitura de um PNL da vida, né, que seja, para tentar buscar esse incômodo, né? Como é que a pessoa trata isso aqui? E falando sobre entrevistas, né? No projeto Downfly, que foi um projeto muito audacioso na época, em 2 meses eu entrevistei cerca de mais de 100 pessoas, com certeza, para criar uma estrutura, que era uma estrutura que tinha que ser muito rápida para atender uma injeção de um capital, e a gente precisava contratar 16 pessoas em 2 meses. Parece rápido, né? Não, tá louco. A gente... E 16 pessoas boas, né? Não é só contratar, é achar pessoa boa. Contratar, achar pessoa boa. É. E aí, essa cadência toda, desenvolver esse ritmo, foi, poxa, uma baita de uma escola. E o hack e todo o hack que eu fazia em relação a isso eram essas perguntas que, na primeira vez, eu perguntei para aquela moça tal situação, depois para aquele rapaz ali outro. Então, eu fui criando no caso, praticamente um playbook de perguntas e respostas que eu achava ideais. Falava, vou perguntar isso para o Caio. E dentre elas, essa que eu me recordo, né? Comentei com vocês. Por que eu não te contrataria? Às vezes eu começava perguntando isso. Quem que é a pessoa que você se inspira? E eu vou te dizer que uma que me ganhava na parte emocional, tá? Quando o cara falava que a referência dele, além de um Ayrton Senna, né? Sei lá, de um Pelé, quando eu ouvia um professor ou um pai, aí dava aquela balançada, porque fala muito de caráter, né, Cavaleiros? Que massa, que massa. E, Everton, para você, cara, você saiu de executivo, igual tu trouxe na Sankhya, e foi para diretor. Quais foram suas principais habilidades que você teve que desenvolver para conseguir atuar numa cadeira mais alta, cara? Porque o vendedor, ele é dono do próprio, né? Ele vai, ele faz, ele acontece. E quando você vai para um nível de relacionar com outras áreas, stakeholders, o que você teve que desenvolver, assim, se fosse falar, sei lá, 3? Tá. Poxa, quando eu fiz essa transição, Cavaleiros, de vendedor para gerente, né, que é o primeiro passo ali para gestor da operação, né? E na primeira vez que eu fiz esse movimento, isso lá em Curitiba, em uma outra empresa, um pouco antes de acessar a Sankhya, eu tinha um objetivo de ser o gestor. Eu queria estar naquela cadeira, né? Eu acho que era uma ambição que naquela época, né, fazia muito sentido. Não, quero estar naquela cadeira, eu quero problema. Era o que eu queria naquele momento, sabe? Mas quando eu estive realmente nessa empreitada junto à Sankhya, e aí eu fui meio que empurrado
Por que fui empurrado? Eu já ajudava alguns colegas, né, a respeito de prospecção, porque eu tinha interesse nisso. E já que eu estava ajudando a SDR que me dava apoio, por que não ajudar também as SDR dos outros colegas? Então, fui ajudando. E como eu sempre gostei muito desse tema, do comercial, de projeto, de falar sobre o assunto, eu dava os pitacos ali para os colegas. E teve colegas que entraram de outros segmentos, ou que tinham ali já, né, alguma passagem por RH, mas que queriam entender mais sobre um PCP, por exemplo, que me perguntavam muitas coisas. E aí eu comecei a apoiar essa galera. Quando eu Legal. comecei a entender que eu não era mais vendedor, foi justamente quando eu tive que bater palma para o camarada que falando, caramba, eu fiz aquela venda ali inteirinha e botei no nome do Caio. E aí, aquele ego de vendedor naquele começo, acho que é natural. Conversei com um colega outro dia, exatamente sobre isso. E ele me falou, cara, eu fico incomodado quando eu faço tudo. Não te incomoda? Eu falei, hoje não mais. Pelo contrário. Eu tô lá para apoiar no que for necessário, né, junto com o time. E, de fato, o vendedor lá que tem o nome, ele tem que ter né, tem que ter essa estrelinha, tem que estar o nome dele lá mesmo, é ele que toca o sino, é ele que aparece na foto, e o gestor, ele tem que aprender essa essência, sabe, Lincoln, de realmente. Então, a primeira questão seria o ego. O gestor hoje, ele tem que trabalhar muito isso, tá? Outra questão importante que eu aprendi, eu acho que é lidar com pessoas de diferentes opiniões, diferentes criações. E eu acho que o terceiro, além de lidar com pessoas que tem a ver com tudo isso também, eu acho que é o jeito de falar com cada um, tem que ser diferente. Nesse caso, a gente falou aqui muito sobre times espalhados pelo Brasil. Quando eu falo com uma pessoa de Recife, a abordagem é de um jeito. Quando eu falo com o gaúcho, a abordagem é do outro. Quando eu falo com o Caio, que é da mesma cidade que o Lincoln, mas são pessoas com criações diferentes, eu acho que saber adaptar a fala faz muito sentido, porque o time, ele realmente ele tem que entender para onde a empresa quer ir, para onde a liderança quer que ele olhe, tá? E isso tem que ser de maneira natural. Eu acho que nada que é forçado funciona. Ô, Everton, aí você falou de tratamento diferente, mas até provocando. Isso também não pode gerar no time uma reação de, cara, mas por que você trata aquela pessoa diferente de mim, né? Fala mais com um do que com o outro. É, É, é. Eu acredito que, assim, já teve esse ruído, inclusive nos times que eu comandei, falou assim, poxa, mas ele é diferente com o Caio e diferente com o Lincoln. tá Aí sendo ele é diferente justo. com o fulano, diferente com o ciclano. E só que é uma coisa tão cadenciada e tão natural, genuína, né, que o próprio time vai entendendo. E eu explico isso, eu tenho umas frases prontas, né, que eu uso sempre. Todo mundo que trabalhou, quando me vê, às vezes ainda fala, que não existe almoço grátis. A outra, máscara de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Falo sempre, né, falo sempre. E outra que eu falo muito a transparência aqui, ela é tanta que ela chega a ser perigosa. Por que eu uso isso? E contextualizo, obviamente, né? Que eu vou falar que, olha, pessoal, eu tenho que, para esse perfil aqui, para essa pessoa, ela gosta de falar, né? Tem lá, hoje a gente aprende muito sobre as tratativas, o próprio o DISC lá, né? Que é o perfil, que é uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais influente, uma pessoa que é mais conforme. Então, assim, como são pessoas distintas, pessoas diferentes, eu vou tratar de maneira diferente. E aquela própria pessoa que tem o ego, e já teve, né, pessoas, poxa, Dadona, você está falando mais com a fulana do que comigo. Aliás, para fazer um Quase um deparo, ciúme. ciúme, tem um ciúme, natural, eu também teria. Mas aí é a paciência ali mesmo de entender que o líder, ele está lidando antes dos números com as pessoas. Aquela pessoa não vai te entregar o número, porque senão seria uma máquina. Então, eu acho que é a questão de de ser genuíno e tratar cada pessoa como realmente deve ser tratada, Caio. E o ciúme que o Link comentou, tem casos aqui interessantíssimos. Eu comandei um time, e aí tinha uma pessoa que eu percebi que se eu não citasse o nome dela durante a reunião,
ali, vamos fazer um encontro de contas, uma weekly, uma agenda da semana, e vamos dar os pontos positivos aqui, ó. Então teve um ponto positivo lá. Se eu falo do Caio, mas eu não falasse dessa pessoa, Caio, durante ali, e teve a fulana também, que fez ali a parte dela. Essa semana não saiu a agenda, mas ó, tá já fazendo a logística para a próxima semana. Eu era cobrado. Eu já percebi esse jeito. Totalmente influente, talvez. Totalmente. Aí a gente vai adaptando a fala ali porque são pessoas, né? Eu acho que hoje o desafio da liderança é realmente fazer com que as pessoas, o time jogue em prol do campeonato. O cara quer fazer gol, todo mundo quer marcar gol, todo mundo quer sair na foto, no caso do vendedor, né? Só que fazer essa conexão com o time, eu acho que não sei nem dizer para vocês se eu usei algum método para isso, tá? Mas hoje os times que eu passei, todos eles, as pessoas que assistirem vão comentar depois aqui o nosso podcast e vão falar sobre isso. Trato todo mundo de uma maneira onde a pessoa se sinta confortável, que até mesmo a cobrança, né, seja de uma forma leve, né, para que ela entenda que é pro prol dela. Se ela não entregar o resultado, não entrega o meu resultado, eu não entrego para a diretoria, não entrego para a companhia, a gente não fecha o ano. Aquela questão da transparência, né, Everton, que você trouxe, que eu acho que é super importante. Cara, o papo fluiu aqui que a gente nem viu, né? 30 minutos aí quase de papo. A gente tem partindo pro momento final aqui, a gente tem uma brigadeira que é meio, eu gosto de falar que é meio Maria Gabriela ali, né, que é o momento dali para não tomar. Então, te joga a pergunta e você escolhe uma ali, a gente faz esse bate-bola para entender o seu racional, né, cara? Gosto sempre de falar, tente não ficar em cima do muro, mas às vezes não dá. Primeiro, cara, o que o Everton prefere? Crescer rápido ou crescer com controle? Crescer rápido. Por quê? Por quê? Controle, Caio, a gente vai adquirindo conforme a situação vai operando ali, né? Hoje, quando se trata de vendas, quando se trata do comercial, a velocidade é de suma importância. Você pode ver, vendedor que deixa lá o contrato para ser assinado na segunda-feira, que não corre atrás de fazer na sexta, o final de semana é imperdoável. O cara bate o carro, atropela o cachorro, briga com a mulher e fala, é um mau agouro, não vou assinar esse contrato. Eu acho que velocidade é um mau sinal, cara. Velocidade hoje é assim, para qualquer negócio hoje, e não é desorganização, mas eu focaria mais no crescimento e na organização vem depois. Progresso depois ordem, né? Exato, inverte a situação, muito bom, muito bom. Ser o melhor vendedor ou o melhor formador de time? Olha, ser o melhor vendedor para ser depois o melhor formador de time. Animal. Cobrar mais ou organizar melhor? Organizar melhor. Porque se eu tenho essa organização, agora inverte um pouco, né? Mas tendo essa organização aqui no que dá ali na referência de tratar com o time, a cobrança ela pode ser mitigada ali, né? Ficar algo mais natural. Tem processo e padrão, né? Processo padrão. Está sempre disponível ou proteger a agenda? Sempre disponível. Sempre disponível. Um cara que hoje mantém a sua porta fechada, seu escritório com a porta fechada, ou seja, a sua agenda, ele perde a mão, ele se torna um líder não acessível, né? Cara, ficar atrás da porta ali, por mais que seja de vidro, como eu brinco às vezes, né? A pessoa tá te vendo lá, não faz sentido para uma operação que quer crescer. Resultado no curto prazo ou carreira sustentável? Nossa, essa pergunta... Bom, sem o resultado no curto prazo, a sua carreira no longo não acontece. Os quick wins ali, né, esses ganhos rápidos, eles têm que vir para qualquer operação. Nos dias de hoje, 2026, né, a IA aí fazendo um monte de trabalho pela gente. Se o camarada não foca em trazer ganhos rápidos para qualquer operação, por mais estruturada que a companhia seja,
né? Olha, isso aqui é um projeto de longuíssimo prazo. Se você não faz ali com esses ganhos logo no início, tenho certeza que vai ser mais difícil essa carreira longa, viu, Caio? Boa. Ó, a gente tem uma pergunta final, né, depois do momento Dali, para falar um pouquinho sobre, né, deixar uma mensagem para a galera que está escutando a gente. Mas antes dessa pergunta, até Everton, como a gente não combinou nada, se você quiser a gente até tira isso, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui que veio no meio da conversa. Por que hoje eu não contrataria o Everton da Dona? Poxa vida, hein, cara? Você me pegou. Caraca! Muito bom, muito bom. Olha, hoje eu não contrataria o Everton da Dona se eu quisesse uma companhia, uma empresa ali que fosse mais focada em longo prazo. Longo prazo. Por quê? Hoje eu estou trabalhando muito forte velocidade, estou trabalhando muito forte essa cultura de entregas, né? E se a empresa é uma companhia, e tem, tá, senhores? Eu conheço várias empresas que acreditam que muito mais ali em ser um product-led do que um sales-led. Então, se a empresa é sales-led, ela deveria contratar aí o gestor Everton da Dona. Do contrário, talvez a gente precisa repensar o projeto. Animal. Animal, cara. Bom, para a gente fechar, cara, qual o conselho que você daria para alguém que está crescendo na carreira comercial e acha que o próximo cargo vai resolver tudo? O próximo cargo vai resolver tudo. No caso, uma liderança, uma coordenação, né? Muito bom, Lincoln. Olha só que interessante, vou trazer um case real aqui. Em uma das companhias pela qual eu passei, eu tinha um vendedor, uma vendedora, no caso, uma excelente vendedora, estava entregando seus resultados, estava entregando meta ali para a operação, e aí chegou no momento, naquele feedback, né? Dona, o que você acha aqui de eu participar agora, de eu pular para uma cadeira de coordenação, para uma cadeira de gerência do time? A primeira pergunta que eu fiz foi: o que você acha de o fulano ou a ciclana receber, ganhar X mil e você Y, que seria metade, desse valor? O que você acha disso? Eu não acharia legal. Eu falei, então vamos parar a conversa por aqui, porque você não está preparado. Porque hoje um próximo passo para uma gestão, se você está focado em dinheiro, se você está focado no momento ali, né, na velocidade que eu comentei aqui, você pode ser um excelente executivo, fazer a sua carreira dentro da companhia, porque as empresas precisam dessa pessoa. Essa pessoa vai ganhar muitas vezes tanto quanto um gestor, até mesmo um diretor da empresa, né, se ele for um vendedor de alto nível. E se você só vai se você for empurrado. A motivação é essa. Então, eu quero me tornar um gestor, quero me tornar um coordenador. Você se pergunte por quê. É porque eu quero dividir responsabilidade? É porque eu quero ensinar as pessoas? Esse é um bom caminho. É porque eu quero ganhar mais? Já te adianto. Muitas vezes um gestor ele não ganha mais do que o vendedor de alto nível. Ele não ganha mais. E está tudo bem. E se ele ganha e ele não aprende, né? Ou melhor, e se ele topa e ele vê o vendedor ali, né, ganhando mais, ele não aprende a sustentar aquilo e admirar e bater palma, ele também não é o ego que você trouxe antes. A palavra se resume em ego. É isso mesmo. É isso. Animal. Então é isso. Acho que hoje a carreira de venda é o que eu incentivo, já tirei. Tem casos aqui de um cara que era contador, o cara falou, cara, eu queria ser vendedor, mas não consigo. Eu falei, vem, vamos te ajudar. Porque eu sou quase que de uma seita, cara. Eu quero trazer todo mundo para vendas. Então, acho que o que eu queria cara, quer vender, gosta de pessoas, gosta de relacionamento, aprenda um pouco sobre metodologia, aprenda um pouco sobre o teu produto, venda produtos que você confia, que você compraria, seja para sua casa, seja o carro que você quer. Eu vou ter uma empresa aqui no ramo de RH. Qual que é a solução que eu queria ter? Então, pensa nisso, que não tem como errar. Animal, cara. Mina, foco e execução, como falei atrás. É isso aí. Mina, foco e execução, é isso aí. Everton, obrigado, cara, por ter feito esse papo com a gente, ter aceitado nosso convite e demais mesmo falar contigo e receber tantas dicas, assim, para mim, abriu muito essa questão do field sales, a carreira em si, né, de vendedor a líder e executivo, o que você precisa. Eu acho que a gente deu um 360 aqui
para vários executivos e profissionais que querem aí ter sucesso na área de vendas, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a disposição aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, Caio. Obrigado. Mais uma. Boa, aprendemos muito. Acho que quem está assistindo aqui, cara, com certeza pode extrair muito sobre carreira e sobre como desenvolver isso e quando chegar lá também o que fazer, né? Quando crescer. Isso aí. Boa. Esse foi mais um Dali para não tomar para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, curtir, compartilhar e visitar o Everton nas redes sociais dele. Dali para não tomar e até o próximo episódio. Valeu. Dali.